O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, galerinha do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cleo e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre os tipos de cartas. Vocês já aprenderam que a carta é um gênero textual muito utilizado para a comunicação entre as pessoas. Porém, existem diferentes tipos de cartas. Dependendo da intenção comunicativa daquilo que eu quero dizer, é o tipo de carta que eu vou utilizar. Cartas possuem também diferentes estruturas, dependendo do objetivo que eu tenho com ela. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre a carta pessoal e a carta de leitor. Vamos lá? Talvez você já tenha recebido, ou talvez você já tenha visto na sua casa esse tipo de carta. Ou até mesmo você já tenha estudado nos livros da escola esta carta. Ela é a carta pessoal. Eu vou ler esta carta para vocês. Paraná, 2 de janeiro de 2016. Querido amigo Carlos, acabei de chegar, mas já estou com saudade de você e de todos os amigos da escola. Passarei o mês de janeiro aqui no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na fazenda Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda. Só que esses dias estão muito frios para nadar, mas quando aparecer o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô Zeca está me ensinando a andar de cavalo. No começo, eu tinha muito medo, mas agora estou adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você quando as aulas voltarem. No final do mês, é o aniversário da minha prima Alexandra, e como ela gosta muito de adivinhas, eu queria inventar uma com a palavra amor para colocar no cartão de presente dela. Será que o seu tio, que escreve letras de músicas, não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço de sua amiga Júlia. Então, como vocês puderam ver, essa carta tem uma linguagem bem simples, tem uma linguagem informal, porque a carta pessoal é destinada para pessoas que fazem parte do meu convívio próximo, como amigos e parentes. Vocês notaram também que essa carta tem um remetente, que é a pessoa que envia a carta, e um destinatário, que é para quem eu quero mandar a carta. A carta possui uma estrutura bem definida. Vamos conhecer um pouquinho desses elementos que compõem a carta? Olha lá, local e data. Local, de onde se encontra a pessoa que escreve, e a data em que essa carta é escrita. Saudação. A saudação é o cumprimento ao destinatário. Em seguida, vem o corpo da carta, vem a mensagem propriamente dita, aquilo que eu quero dizer. Já finalizando, vem a despedida e concluindo a assinatura do remetente. E aí, o que vocês acharam? Vocês já conheciam esses elementos, não conheciam? Então vamos continuar. A Milena escreveu uma carta para sua amiga Gabi, pois nesses tempos que nós estamos vivendo hoje, elas não podem estar sempre juntas. Então a Milena decidiu escrever uma carta para sua amiga. Vamos ver o que ela colocou nessa carta? Piracicaba, 8 de março de 2021. Oi, amiga Gabi. Quanto tempo! Já estou com saudades. Espero que você e toda a sua família estejam muito bem de saúde. Gostaria muito de me encontrar com você para irmos juntas ao zoológico, ao parque, ao cinema e até a chácara da tia Zélia, onde nos divertíamos na piscina e debaixo das laranjeiras. Apesar desse desejo, entendo que no momento em que estamos vivendo, o mais importante é preservar nossas vidas
mantendo o distanciamento social. Eu acredito, Gabi, que se tivermos paciência agora, logo logo estaremos juntinhas novamente para nos divertir a valer. Enquanto este dia não chega, tenho lido muito a revista Ciência Hoje das Crianças. Leia também, é super legal. Com carinho, Milena. Bem bacana essa cartinha da Milena, hein, pessoal? Bem legal. Tenho certeza que a Gabi vai ficar muito feliz quando ela receber essa notícia. Então vamos lá. Nós vimos que a carta pessoal tem uma estrutura definida. E agora vocês vão me ajudar a ver se a Milena conseguiu colocar todos os itens da estrutura da carta. Tá? Em primeiro lugar, nós vamos identificar na carta dela qual é a frase, qual é a expressão que ela utilizou para despedida, para se despedir da amiga Gabi. Olhem lá na carta. O que será que foi? Já identificaram? Já perceberam o que ela colocou? Então vamos ver se vocês acertaram. Aí, para se despedir, ela usou a frase com carinho. Muito bem. E agora? E a saudação? Qual foi a forma que a Milena achou para cumprimentar a sua amiga? Olhem lá na carta. Identificaram? Então vamos ver. Muito bem. Nesta carta, a Milena iniciou cumprimentando a sua amiga com a frase: Oi, amiga Gabi. E o local e data? Esse é fácil, hein, pessoal? Vamos lá? A Gabi escreveu daqui de Piracicaba e ela escreveu essa carta no dia 8 de março. Legal, né? Agora é a assinatura. A assinatura também é muito fácil, né? A assinatura do remetente aparece sempre no final da carta, né? E para completar, a mensagem propriamente dita. O corpo da carta, a mensagem que foi enviada para a Gabi. Essa é a estrutura da carta pessoal. Voltando um pouquinho na carta, vocês observaram que a Gabi sugeriu que a sua amiga faça a leitura da revista Ciência Hoje das Crianças. Vocês conhecem essa revista? É uma revista muito legal. Observe. Olha quantas coisas é possível verificar nessa revista. É possível aprender com essa revista. E sabe o que mais tem nessa revista Ciência Hoje das Crianças? Olha, gente, tem outro tipo de carta. E sabe quais são as cartas que nós encontramos nas revistas? É a carta de leitor. Vamos conhecer um pouquinho dessa carta? Onde nós encontramos carta de leitor? A carta de leitor é um meio de comunicação entre quem lê as revistas e os jornais e quem edita esses veículos. As cartas de leitor podem aparecer em jornais, em revistas, em gibi, né? E também em revistas com o intuito de ensinar alguma coisa, com o intuito da aprendizagem, que é o caso da revista Ciência Hoje das Crianças. A carta de leitor, ela é elaborada a partir de uma notícia, a partir de uma reportagem. Então, observem. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, a Jennifer se baseou na reportagem De Onde Veio o Papel. Após ler essa reportagem, ela quis se comunicar com o pessoal da revista para contar, para manifestar o quanto ela gostou de fazer a leitura dessa reportagem. Vejam a cartinha dela. A origem das coisas. Gostei muito de ler o texto De Onde Veio o Papel. Muito legal. Amo ler. Me ajuda na minha escola e também para obter mais conhecimentos e tal. Obrigada, Jennifer Teles Valentim. Muito legal, né? Mas vocês pensam
que a Jennifer escreveu uma cartinha pequenininha, como vocês estão vendo aí? Não. Quando o leitor escreve a sua carta para a revista ou para o jornal, ele escreve uma carta bem grande. Ele coloca ali tudo que ele tem vontade de comunicar aos editores. Porém, ao chegar na revista ou no jornal, eles retiram a parte principal da carta e publicam aquilo que eles acham que vai ser mais interessante para a revista. Legal, né? Vejam, outra carta. Cobras. Oi, pessoal da CHC. Eu me chamo Nilson Paulo. Tenho 11 anos e sou louco pela revista. Eu e o meu irmão adoramos a CHC. Gostaríamos que vocês publicassem uma matéria falando sobre as várias espécies de cobras que existem. Não esqueçam de publicar minha carta, por favor. Nilson Paulo, Piracambi, Rio de Janeiro. As cartas de leitor também têm uma estrutura, só que não é uma estrutura tão definida assim. Em alguns momentos, as cartas podem ter outros formatos. Nesta carta que nós estamos vendo, vamos analisar e verificar quais foram os itens que o Nilson colocou na carta. O título. O Nilson começou a sua carta com o título Cobras. Depois, ele faz também uma referência ao veículo, ao lugar que essa carta está sendo publicada e também a reportagem. Então vejam, ele começa: Oi, pessoal da CHC. Então ele destaca de qual revista ele está falando. Depois ele se apresenta, há uma apresentação do autor da carta. Então ele diz que ele se chama Nilson Paulo e que tem 8 anos. Essa é a apresentação dele. Na sequência, vem o corpo da mensagem, vem a mensagem em si, vem aquilo que ele queria comunicar para o pessoal da revista. Depois tem uma despedida, e nessa despedida o Nilson aproveita para pedir que eles não se esqueçam de publicar a sua cartinha. Vem também a assinatura do Nilson, que é o remetente, que é o autor dessa carta, e vem o local e a data de onde o Nilson está falando. Algumas cartas de leitor não seguem exatamente essa mesma estrutura que o Nilson seguiu. Algumas, como vocês podem ver, não apresentam o título. Outras podem apresentar o nome do autor logo no início da carta. Isso varia muito do local onde ela vai ser publicada e do que o Nilson ou o outro autor de carta quer comunicar. Esta cartinha é também uma cartinha retirada da revista Ciência Hoje das Crianças e traz este assunto. Vou ler também para vocês. Óculos. Olá, revista CHC. Meu nome é Isabela. Tenho 9 anos e estou escrevendo essa carta junto com meus amigos Gustavo e Laura. Gostaria muito que vocês publicassem a minha carta. Ah, eu tenho uma pergunta. Como são feitas as lentes dos óculos? Aguardo a resposta de vocês. Isabela Figueiredo Santos, São Paulo. Aí a Isabela colocou um desenho e abaixo do desenho: Olá, Isabela, Gustavo e Laura. Adoramos receber a cartinha de vocês e já anotamos a pergunta. Quem sabe a resposta não sai na revista? Um abraço. Muito jóia essa cartinha, hein? E a Isabela ainda colocou um desenho. Que legal! Neste momento, nós vamos ler algumas afirmações que eu coloquei aqui para vocês e nós vamos analisar, olhando para a cartinha da Isabela, se essas afirmações são verdadeiras ou são falsas. Vamos lá? Me ajudem! A primeira afirmação. Quem escreveu esta carta foi Isabela, Gustavo e Laura. Será que foi? Será que é isso mesmo? Olhem para a cartinha da Isabela. O que vocês acham? Olha, essa afirmativa é
verdadeira. Logo no começo da carta, ela escreve que está escrevendo junto com os seus amigos Gustavo e Laura. Então, essa afirmação é verdadeira. Vamos para a próxima? Esta carta de leitor foi publicada na revista Veja. Será, pessoal? O que vocês acham? Essa é bem fácil, né? Vocês sabem que ao longo da nossa aula eu usei muito a revista Ciência Hoje das Crianças. Então, esta carta foi publicada nesta revista. Portanto, essa afirmativa é falsa. Vamos à próxima. A intenção da carta é fazer um pedido. E agora, será que é isso mesmo? Vamos voltar lá para a carta. Dá uma olhadinha. Já sabem? Então vamos ver. Essa afirmativa é verdadeira. Muito bem, pessoal. Então, nesta carta, a Isabela faz um pedido, porque ela gostaria que a carta dela fosse publicada e também ela gostaria de saber como são feitas as lentes dos óculos. Então, ela faz um pedido para a edição da revista Ciência Hoje das Crianças. Isso é uma questão muito importante, porque tem vários motivos de se escrever uma carta de leitor. A Isabela usou para fazer um pedido, mas nós podemos usar para fazer elogios, para fazer agradecimento, para fazer uma solicitação, para fazer um agradecimento. Então, dependendo daquilo que a gente escreve, é a intenção que nós temos com a carta de leitor. Vamos para a próxima afirmação. O título da carta é Amigos. E aí, o que vocês acham? Vamos dar uma olhada lá na carta? Essa afirmativa é falsa, isso mesmo. Amigos é o título do desenho que a Isabela quis anexar na sua carta. O título da carta de Isabela é Óculos. Vamos para a nossa última afirmativa? A revista respondeu à carta dos amigos. O que vocês acham? Será que a revista fez isso mesmo? Vamos olhar lá na carta? Essa afirmativa é verdadeira, isso mesmo. Olha lá, logo abaixo do desenho está escrito: Olá, Isabela, Gustavo e Laura. Adoramos receber a cartinha de vocês e já anotamos a pergunta. Quem sabe a resposta não sai na revista. Um abraço. Essa é sim a resposta da revista para essa cartinha da Laura, tão bonitinha. Então, o que nós aprendemos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós aprendemos o que é uma carta pessoal, como é a estrutura dessa carta pessoal, também o que é uma carta de leitor, onde nós podemos encontrar uma carta de leitor e a estrutura dessa carta. A nossa aula está chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Olá, eu sou a professora Raquel, do 4º ano. Eu vou trabalhar com vocês hoje um assunto bem legal, na verdade um assunto que ele permeia o nosso dia a dia. São as medidas de massa. Antes de iniciar a aula, nós vamos fazer alguns combinados. Ter em mãos caderno, lápis e borracha, anotar o título do assunto da aula, anotar as informações importantes, anotar as dúvidas e também assistir novamente caso não compreenda algum conceito estudado. Partiu estudar? Então, o que vocês vão aprender hoje? O que são medidas de massa, para que as usamos e como as medimos. Antes, de iniciar, nós precisamos entender algumas palavrinhas aí, certo? Primeira coisa, vocês podem dizer, medidas de massa, professora, tem a ver com peso. Isso, na verdade, a gente usa a palavra peso de uma forma errada. Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão entender, que a gente mede dos corpos não é o peso, sim a sua massa. Mas por enquanto vocês podem continuar chamando de peso, não tem problema, tá bom? Então vamos lá, vamos entender qual é a unidade básica de medida da massa. O grama.
O que o grama é? O grama, você viu que está sendo usado no masculino, né? Não é a grama. A grama é a grama do quintal, né? Estou falando de o grama. O grama se refere a uma unidade de medida do sistema de medidas de massa. Vamos entender o que é massa. Massa é a quantidade de matéria de um corpo, né? É matéria, professora? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, tudo tem uma matéria. Vamos ver o que tem matéria, certo? Os grãos de areia são bem pequenininhos, mas ele tem uma matéria, né? A matéria ocupa um lugar no espaço. A borracha, os livros, né? Todos os materiais escolares, cada um tem uma quantidade diferente de matéria. Uma casa tem uma quantidade muito grande de matéria, né? Ela ocupa um espaço. A nuvem também tem uma matéria, ocupa um espaço. E no lugar dela nada pode ocupar, né? O lugar que ela se encontra. Uma pessoa também, os animaizinhos, frutas, todos os tipos de vegetais, né? De frutas, verduras, legumes. Então, nós vimos um pouquinho, entendemos algumas palavras difíceis às vezes a gente entender. Grama, matéria, massa. A gente poder entender agora como que a gente mede a massa dos corpos, né? Como a gente faz essa medição. Aí a professora colocou Gerfel chamando quem de mentirosa? Lança, né? Chamando ela de mentirosa. A gente muitas vezes não gosta, né? Quando sobe numa balança, não gosta muito do que vê. Então a balança é um instrumento de medida de massa. Então a gente mede a massa dos corpos utilizando a balança, né? Mas será que a balança sempre foi da mesma forma? Como que antigamente as pessoas faziam para medir a massa dos corpos, né? As pessoas, na verdade, colocavam o que elas gostariam de medir na mão, colocavam na palma da mão e viam se um corpo tinha mais massa do que o outro. Mas com o tempo, isso foi ficando difícil de medir, por causa do tamanho, né, objetos e tudo mais. Aí começaram a inventar a balança. Essa foi a balança de vara. Antigamente, ela era usada com uma vara, igual uma vara de pescar. Eu não achei uma foto dessa mais antiga para você. Eu já coloquei aqui uma balança de vara utilizando um ferro. Algumas pessoas vão lembrar dessa balança, é das pessoas que vendiam fruta na rua. As pessoas vendiam frutas usando uma carriola. E elas mediam a massa, né, das frutas usando essa balança, pendurando as frutas numa sacolinha, pendurando nesses ganchos, né? E com o tempo essa balança não foi sendo tão eficaz. Então eles começaram a utilizar a balança de prato. Eles colocavam esses dois pratos e aí sim fizeram um pezinho ali, né, de cada medida. Colocaram uma quantidade de gramas em cada pezinho ali, coloca o que deve ser pesado em um prato e o pezinho do outro lado, tá? E essa outra balança aqui também de prato. As duas são balanças de prato. E não eram tão precisas assim. Com o tempo surgiu essa balança com esse ponteiro. Ela tem o prato, mas ela já tem o ponteiro. Você coloca o objeto ali na balança, né, para medir a massa dele, e ali no ponteiro aparece a quantidade de massa que esse objeto, essa fruta. Porque os produtos de antigamente, eles não vinham embalados em saquinho, né? Já determinado a quantidade de massa. Eles vinham em sacos bem grandes, nos armazéns, e eles eram vendidos em sacos, né? Em sacos de papel, e se colocava nesse saco a quantidade que o cliente pedia. Então, eles colocavam nessa balança. E aqui a gente pode ver as balanças de farmácia. As balanças de farmácia. Ali, né, no canto esquerdo da tela, vocês podem ver a balança antiga de farmácia. Tem um ponteirão bem grande, né? Essa pode ser que a vovó lembre dela. E nesse canto direito, a balança digital. Hoje em dia já é, né, de um jeito diferente que aparece a nossa massa nessa balança. E agora, essa balança aqui a gente encontra nos supermercados, açougues, né, que é a balança digital. Já aparece inclusive o peso, né, aparece o preço e tudo mais. E essa balança aqui é uma balança que se utiliza para
coisas muito grandes, objetos gigantes, e aí tem mais de 1 tonelada. E essa balança também é uma balança bem moderna, ela é uma balança de ganchinho, parecida com aquela balança de vara, mas ela também já é digital, né? É uma balança que aparece ali, antes do pontinho, os quilos, né? E depois os pontinhos, os gramas. E essa balança aqui é uma balança que a gente não consegue enxergar nas estradas a parte de baixo dela, a gente enxerga a parte de cima. Quando a gente vai viajar, existem algumas placas que dizem que os caminhões devem ser, né, devem passar por essa balança para aferir a massa deles. Então eles passam por essa balança e vê, né, a massa que eles têm para não estragar a pista, para não estragar a estrada. E eu já falei bastante, né, dos tipos de balança. Quais são as unidades de medida para essa massa desses corpos? Essas são as unidades de medidas convencionais. Então aí a gente pode ver uma tabela, né, com o nome, o símbolo e o valor em gramas. Vamos partir lá do grama, que está bem no meio da tabela. Então, o grama é a unidade básica de medida da massa dos corpos. Acima do grama, nós vemos as unidades que são maiores que ele. É o decagrama, que vale 10 gramas, o hectograma, que vale 100 gramas, e o quilograma, que a gente usa bastante, que vale 1000 gramas. E ali no meio a gente vê o símbolo, né? Do quilograma, o símbolo é o kg, do hectograma, hg, e do decagrama, o DAG. E abaixo do grama, nós temos as unidades menores que o grama. O decigrama, que é o DG, que vale 0,1 grama. Que difícil, professor. Ainda vocês não vão entender essa vírgula aí. Mas é só para vocês entenderem que ele é menor que o grama, tá bom? O centigrama, que é o CG, 0,01 gramas. E o miligrama, que é o MG, que é a unidade de medida menorzinha de todas aí, tá? É 0,01 grama. Aqui, a professora trouxe para vocês entenderem, ninguém precisa decorar, saber isso aqui certinho, não. Só para vocês entenderem que quais são as unidades menores e maiores que o grama. Então, se nós estamos lá no quilograma, né? Se eu venho aqui para o lado direito, eu vou fazendo o quê? Diminuindo, né? Vou diminuindo e vou chegando no miligrama. Se eu estou lá no miligrama e venho para o lado esquerdo, eu vou aumentando e chego no quilograma, tá? Mas vamos tomar como base, como medida, o grama. O grama é a base de tudo, certo? Então, a gente usa, na verdade, as 3 pontas dessa tabela aqui. A gente usa o quilograma que está lá em cima, o grama que está no meio e o miligrama que está lá embaixo. E tem uma outra que vocês podem dizer, acho que a professora esqueceu, né? Você já ouviu falar de tonelada? Observem essa foto aqui. Vocês acham que essa foto é montagem ou que essa foto é real? Montagem, né? Como que um homem, né, com essa massa vai conseguir carregar nas costas um elefante deste tamanho com essa massa gigante, né? Com essa massa tão maior que a dele. Isso aqui é montagem. Quem vocês acham aqui que pesa mais de 1 tonelada? Isso mesmo. Por quê? 1 tonelada, ela é o equivalente a 1000 quilogramas. E o símbolo dela é esse, ton, T-O-N, é o símbolo da tonelada. Tudo parece complicado? Mas não é. Então agora, para a gente conseguir entender, o que a gente precisa fazer? Praticar. Praticar é o melhor remédio para a gente poder entender, né? Poder ver se entendeu aquilo que a gente está aprendendo, certo? Vamos lá. Lembrando, as unidades de medida mais utilizadas são tonelada, quilograma, grama e miligrama. Sempre ouvo falar dessas unidades de medida. As outras, não é que vocês podem esquecer, não é isso. Já sabem que elas existem, mas elas não são tão utilizadas no nosso dia a dia, ok?
Qual é a unidade de medida mais adequada para calcular a massa destes corpos? Eu vou colocar uma foto. Embaixo tem 3 opções de unidade de medida. Você vai aí anotar no seu caderno qual você acha que é a mais adequada. E aí eu vou dar a resposta para ver se você acertou, certo? Vamos lá então. Para calcular a massa do corpo humano, criança, qual é a unidade de medida mais adequada? É o miligrama, é o quilograma ou é o grama? Quem colocou quilograma acertou. Isso mesmo. Quilograma, né? Próximo. E os comprimidos, né? Os remédios? A gente usa para calcular a massa dos corpos deles. O quilograma, a tonelada ou o miligrama? E aí? Bem, quem colocou miligrama acertou. Aqui nós temos os 3 tipos de comprimido aqui. Miligrama. E das frutas? Quando a mamãe vai lá no supermercado comprar fruta, qual é a unidade de medida que é usada para medir a massa das frutas? Aqui podem ser 2, né? Se eu comprar uma maçã só, gramas. E se eu comprar um saco de maçã, 10 maçãs? Quilograma, certo? E vocês podem utilizar 2 unidades de medida. Esse rinoceronte aqui. Quilograma, tonelada ou grama? Tonelada, igual o elefante, né? São animais que têm um peso muito parecido. Carnes. Pensa em um bife só ou pensa num saco, né? Cheio de bifes. Se for um bife só, a gente usa o quê? O grama. E se for um saco cheio de bifes, a gente usa o quilograma. Tudo bem. E o caminhão na estrada? Como que a gente mede, né, a massa desse caminhão? Já falei lá atrás da balança. A gente usa. O mesmo, a tonelada. É muito grande, né? Ele tem muita massa. E esse sanduíche? Quilograma é muito grande, né? Miligrama é muito pequenininho. Aqui o ideal é o grama. E o pó de ouro? Igual ao comprimido. Miligramas, né? O mg. Por quê? O pó de ouro, ele é muito valioso, né? Então a gente vende por miligrama. Espero que vocês tenham aí compreendido, né? As medidas de massa. Vamos ver então o que a gente aprendeu hoje. O que aprendemos hoje? O que são medidas de massa? Para que usamos as medidas de massa? Quais são os instrumentos de medida de massa? E quais são as unidades de medida de massa? Quais são e quais a gente mais utiliza no nosso dia a dia? E aí a professora colocou um recadinho para vocês, né? Persista e não desista. Se você não compreendeu alguma coisa, volta, né, a aula lá para você entender melhor. Bem? Tchau para vocês, bons estudos. Olá, criançada, tudo bem? Meu nome é Ana Lúcia e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre matemática e problemas de combinatória. Essa aula ela é destinada aos alunos de 5º ano. Quando a gente pensa em combinatória, a gente tem que retomar lá em que momentos do nosso cotidiano a gente faz combinações. É sobre isso que nós vamos tratar um pouquinho. Então, quando a gente pensa na bermuda que combina com a camiseta, no sapato que combina com o vestido, então a gente faz muitas combinações de roupas. Outra situação também que nós combinamos é quando a gente pensa em comidas. Quando a gente vai pedir um lanche, que você pede o pão que combina com
a carne ou a bebida que combina com determinados lanches. Então, vamos ver uma situação que eu trouxe para vocês aí, um probleminha, pensando nessas questões de combinação. Vamos lá, eu vou ler para vocês o problema. No período de isolamento social, Dona Helena resolveu redecorar seu quarto, mudando a cortina e o tapete. Ao escolher a cor do tecido da cortina, tinha 3 opções: branca, amarela e verde, para combinar com 2 tapetes, um liso e um estampado. Quais e de quantas formas diferentes Helena pode combinar a cortina com o tapete? Como será que eu vou resolver esse problema? Vamos ver? Quando a gente vai resolver qualquer problema, primeiro a gente precisa entender esse problema. Então, eu coloquei aqui algumas perguntinhas que podem ajudar a gente a resolver este problema e qualquer outro problema que vocês tenham que resolver em matemática, tá bom? Então, vamos lá. Qual é o assunto desse problema? Então, esse problema está tratando de combinações, né? Uma situação em que uma senhora está tentando combinar aí cortinas, diferentes cores de cortina, com diferentes tapetes. Que elementos preciso utilizar para chegar à resposta da pergunta? Então, eu vou lá recuperar aqui o que está sendo perguntado. Quais, né? E de quantas formas diferentes eu posso combinar cortinas, a cortina e o tapete. Então, é isso que está sendo perguntado. Então, eu vou buscar nesse problema os elementos que me levem a responder essa questão. E aí, como para recuperar esse problema, é um problema de combinação, né? A gente está fazendo problemas aí em que a gente combina coisas. Então, que elementos que estão sendo combinados? Cortina e tapete. Quantos são? E agora é que nós vamos ter que buscar aí recursos para tentar responder a isso. E de que forma eu posso registrar essas combinações? Então, agora nós vamos tratar um pouquinho de que forma que eu posso responder esse problema. Quais são as estratégias que eu posso utilizar? Quais essas possibilidades de resposta? Vamos ver então. A primeira possibilidade que eu trouxe para vocês é utilizando desenhos. Daí, nesse caso, eu não ia conseguir desenhar, mas a gente utilizou aí uns desenhos bem bonitinhos para mostrar para vocês. Então, a cortina verde eu posso combinar com o tapete estampado, então eu vou ter uma combinação, e com o tapete liso, ok? A cortina amarela eu posso combinar com o tapete estampado e com o tapete liso. E a cortina branca eu posso combinar com o tapete estampado e o tapete liso. Na verdade, aqui nós usamos até cores diferentes para mostrar para vocês como é que ficaria isso. Então, eu liguei, né? Eu usei desenhos e usei a caneta para ligar para mostrar quais são essas possibilidades. Vamos contar então? Eu tenho 2 possibilidades com a cortina verde, 2 possibilidades com a cortina amarela e 2 possibilidades com a cortina branca. Então, no total, são 6 possibilidades, certo? Agora vamos ver um outro jeito de registrar a resolução desse problema. Então, vocês viram que a gente pode utilizar o desenho, mas teve uma outra criança que utilizou uma lista para registrar as possibilidades que ela pensou. Então, vejam só, ela utilizou, eu vou usar aqui uma sigla, tá bom? Cortina verde com tapete estampado. Cortina verde com tapete liso, certo? Daí, ela utilizou também. Quais as possibilidades com a cortina amarela?
cortina amarela com tapete estampado, cortina amarela com tapete liso, certo? E a última opção era cortina branca com tapete estampado, cortina branca com tapete liso. Quantas possibilidades ela listou? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que foi o mesmo número de possibilidades de quem utilizou o desenho, correto? Bom, nós já vimos duas formas de resolução. A primeira, criança, vamos pensar que um amigo utilizou o desenho para resolver, um outro utilizou a lista e uma terceira criança organizou o pensamento dela para resolver esse problema por meio de uma tabela, como esta que vocês estão vendo. Então, olha só, na parte horizontal, na parte de cima da tabela, ela colocou as cores de cortina e na vertical ela colocou os tapetes e preencheu da seguinte forma. Vejam só, cortina verde com tapete estampado, porque daí a pessoa relacionou, né? A criança relacionou a cortina com o tapete. Daí, cortina verde com tapete liso. Fez a mesma coisa com a cortina amarela, tapete estampado, cortina amarela, tapete liso. E com a cortina branca com tapete estampado, cortina branca com tapete liso. Então, vamos contar quantas possibilidades foram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que na verdade são os quadros que estão em branco aí que vocês estão observando, certo? Daí, essa criança registrou embaixo assim, 3 vezes 2. Será que tá certo? Porque, ó, 3 opções de tapete vezes 2 opções de cortina, que dá um total de 6 possibilidades. E foi assim, foi nessa quantidade de possibilidades que as outras crianças chegaram, que são 6, certo? Bom, eu trouxe para vocês também esse segundo problema para a gente pensar em combinatória. Esse trata de um outro assunto, é um outro contexto. Vamos ler? Alice está seguindo à risca o cardápio que a sua nutricionista passou. Alice está com problema de saúde, então ela procurou uma nutricionista que pudesse orientá-la em relação à sua alimentação. Daí, ó, para o café da manhã, ela deve combinar uma bebida, que no caso pode ser café ou chá, com uma proteína, que pode ser a torrada com ovo ou omelete, e uma fruta, kiwi, morango ou goiaba. Assim, de quantas maneiras diferentes ela pode montar seu café da manhã, seguindo as orientações da nutricionista? Como nós podemos resolver esse problema? Então, a primeira forma que eu vou apresentar para vocês é utilizando desenhos. Só que nesse caso aqui nós vamos utilizar figuras, tá? Eu não dou conta de desenhar tudo isso não. Então, no problema, a gente precisa combinar 2 tipos de bebida, que é o café e o chá, certo? Então, nós vamos combinar o café. Quais são as possibilidades de proteína que a Alice tem? Torrada com ovo mexido, né? Torrada com ovo. E omelete. Depois, quais são as frutas que ela precisa combinar? Então, ó, eu tenho café, torrada com ovo e kiwi. Então, essa é uma possibilidade. Café, torrada com ovo mexido e kiwi. Uma. Daí eu tenho
torrada, café, torrada e morango. Mais uma possibilidade, 2 possibilidades. Depois eu tenho café, pão com torrada com ovo e goiaba. São 3 possibilidades. Agora eu tenho que combinar café, omelete e qual é a fruta? De novo eu vou repetir, ó. Só que daí eu tenho o kiwi combinando com omelete, né? Então é café, omelete, kiwi, certo? Depois eu tenho café, omelete e morango. Outra possibilidade. Café, omelete e goiaba. São 6 possibilidades, certo? Agora, quais as possibilidades que eu tenho com o chá? Eu vou chá com torrada e ovo com kiwi, certo? Então, 7 possibilidades. Depois eu tenho chá, pão com torrada e morango. 8 possibilidades. Depois eu tenho chá, torrada com ovo e goiaba. Então, 9 possibilidades. Depois eu tenho chá com omelete, chá, omelete e kiwi. 10 possibilidades. Chá, omelete com morango. 11 possibilidades. Chá, omelete e goiaba. 12 possibilidades. Então, vocês viram que aqui eu montei para vocês uma árvore de possibilidades, certo? E aí vocês vão podendo fazer... desculpa que eu esqueci de ligar aqui, ó. Nós temos, para cada bebida, as combinações que são possíveis da gente fazer, certo? Qualquer problema, a gente precisa compreender primeiro, né? Entender do que trata esse problema. Isso, ó. Vamos recuperar as perguntinhas que eu trouxe lá para o primeiro problema. Qual é o assunto que trata, né, esse problema? Que elementos eu preciso utilizar para chegar à resposta da pergunta? Então, os elementos que eu vou usar nesse problema são diferentes daquele outro, da cortina e do tapete. Agora, nós estamos falando de um cardápio, de alimentos, de um café da manhã, que a Alice precisa combinar, certo? E aí, nós vamos tentar resolver, registrar essas combinações para saber quantos são os elementos e quantas são as possibilidades de combinação que ela pode fazer. E de que forma eu posso registrar essas combinações? Como que eu posso organizar meu pensamento para resolver esse problema? Vamos ver alguns jeitos de resolver? Bom, nós vimos a árvore de possibilidades que eu mostrei para vocês na lousa. Nesse caso, nós utilizamos recortes e figuras prontas, mas vocês podem elaborar a árvore de possibilidades com desenhos. Uma outra forma de resolver, que nós já vimos no problema anterior, é organizar uma tabelinha ou uma lista, né? Nesse caso, tem uma listinha que essa outra pessoa que resolveu colocou para não se perder em relação às possibilidades. Vejam, café, torrada com ovos, kiwi, café, torrada com ovos, goiaba, café, torrada com ovos, morangos. Depois, novamente, café, omelete, kiwi, café, omelete, goiaba, café, omelete, morangos. E ela fez a mesma coisa em relação ao chá. Então, nós teremos aí
6 possibilidades para cada bebida, né? Combinando com a proteína e com as frutas que foram colocadas, disponibilizadas aí no cardápio da Alice. Então, vejam, nós podemos perceber que nós temos 6 possibilidades, né? São 6 mais 6, 12 possibilidades. Ou nós teremos, a gente pode resolver assim, 2 vezes 2 vezes 3, nós vamos chegar ao mesmo resultado, porque são 2 bebidas vezes 2 tipos de proteína vezes 3 tipos de fruta, que serão as 12 possibilidades. O que eu quero conversar com vocês em relação a esses problemas de combinatória? Qual é a melhor forma de resolver? A melhor forma de resolver é a que vocês se sintam mais seguros para resolver. Então, qual jeito tá certo? É desenho, é a lista, é a tabela ou a árvore de possibilidades? Todos os jeitos estão corretos. O que a gente precisa entender é que dá muito mais trabalho eu fazer o desenho do que eu fazer uma lista. Mas se num primeiro momento é o desenho que eu me sinto mais seguro para resolver, eu vou utilizar o desenho, porque eu vou chegar na mesma resposta que o amigo que vai utilizar a lista ou conseguir fazer a conta de cabeça rapidamente, certo? Então, para vocês testarem um pouquinho aí os saberes de vocês, eu vou deixar para vocês um probleminha para vocês resolverem em casa, discutirem aí com os irmãos, depois pode até levar para a escola para conversar com os amigos, né? Então, registrem aí no caderno de vocês esse enunciado para vocês poderem depois conversar com outras pessoas quais as outras formas que elas resolveram esse problema. É um outro contexto também. Na lanchonete do Mário tem um combo. Normalmente hoje a gente pede muito esses combos, né? Que são as promoções que se faz alguma combinação, por isso que chama combo, né? Então é um combo de um suco mais um sanduíche na promoção. Então na lanchonete do Mário tem esse combo que é promocional, que você pode, que é o suco mais um sanduíche. Para essa promoção, sabendo que você tem para essa promoção as opções abaixo, quantas e quais as possibilidades de combinação podem ser pedidas na lanchonete. Então, para esse combo, você tem como possibilidade, você pode utilizar, né? Você pode pedir o suco, você pode escolher suco de limão, ou suco de uva, ou suco de laranja. E como sanduíche, você pode pedir sanduíche de queijo, sanduíche de ricota, sanduíche de frango ou sanduíche de presunto. Aí vamos lembrar, né, nas formas que eu mostrei para vocês hoje de registro e vamos ver qual dessas formas vocês vão utilizar para responder esse problema aí que eu tô deixando para vocês responderem em casa, tá bom? Um ótimo desafio aí para vocês e até a próxima!